Olá pessoas, muito bom tê-los comigo, pelo menos aqui virtualmente nesse momento, pessoal. Nessa aula que a nossa intenção é exatamente tranquilizar corações, porque eu entendo que daqui a um pouco, daqui a uns dias, na sexta-feira, vocês vão estar aí vivenciando aquele momento da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E, obviamente, nessa prova, nós temos aí algumas questões, 3, se não me falha a memória, que são questões relacionadas à física. E a física, o que a gente vai ver, o que a gente vai ter lá de questões, são essencialmente a respeito de campo magnético, tá? Mas eu disse que eu quero tranquilizar o seu coração. Por isso, na aula de hoje e na aula seguinte, nós vamos fazer, então, apenas as revisões. Eu quero te preparar para quando você pegar aquela prova maravilhosa, marota, você obviamente se sentir tranquilo e realizar a prova da forma que você precisa, tá bom? Sem nenhum problema, sem nenhum sobressalto. Então estamos hoje na nossa aula de revisão 1, a missão essa que é exatamente poder te tranquilizar. Como é que vai funcionar a nossa revisão? Eu vou falar um pouquinho da teoria e logo que eu esgotar essa teoria, eu imediatamente faço uma questão relacionada a essa teoria que nós conversamos, tá? Depois eu retomo outra teoria, faço uma questão relacionada àquela teoria nova que eu estava tentando te explicar, tá bom? Então, essas questões que nós vamos ver, elas vão ser mais ou menos do tipo das questões que você pode esperar na hora da sua avaliação. Combinado? Então vai ser assim. Então agora, atenção total, larga tudo, presta atenção no professor Francisco. Se você não entendeu algo anteriormente, agora é a hora de você poder pegar esse conhecimento. Vamos lá então, vem aqui para o quadro. Pessoal, então sobre campo magnético aqui, né, obviamente a gente ainda está lidando com a mesma habilidade e o mesmo objetivo de aprendizagem, eu não preciso me repetir, mas sobre campo magnético, eu e vocês sabemos que é possível fazer a geração desse campo magnético de forma natural. Existem aí alguns minerais, como a magnetita, que ela é naturalmente magnética. Mas nós temos também ímãs que são fabricados pelos homens, né? E esses ímãs aí também produzirão campo magnético. Mas o mais interessante é que só a partir ali, mais ou menos pelo século XVIII, é que se descobriu, né, que corrente elétrica também pode produzir um campo magnético. De novo aqui, para poder não ter nenhuma dúvida para mim, para vocês, o que eu estou dizendo é que corrente elétrica produz campo magnético só pelo fato da corrente elétrica existir. A primeira pessoa que observou isso foi um físico chamado Ørsted, né? Eu nem sei falar o nome dele direito, eu só sei o trabalho dele, que foi extremamente importante. Ele percebeu que num fio longo, onde passa aí, quando ele fala condutor, é exatamente isso, né? Um fio. Esses fios aí que nós temos, que alimentam aí a nossa residência com energia elétrica, com corrente elétrica, tá? Num fio longo percorrido por corrente, imediatamente aparece nesse fio um campo magnético, tá? Como se o fio fosse um ímã. Olha que coisa, né? E ele, além disso, ele conseguiu determinar para mim e para vocês como determinar a direção, o sentido desse campo magnético e o valor desse campo magnético. Então veja, no que diz respeito à direção, a direção ela é sempre reta, uma reta perpendicular ao plano definido pelo ponto P, pelo condutor. Não entendeu? Agora eu te mostro. E o sentido é dado pela regra da mão direita, tá? Então, por exemplo, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se eu tenho um fio aqui na mão e ele está passando corrente elétrica assim, a regra da mão direita diz que eu preciso apontar o polegar na direção da corrente elétrica e o campo magnético, ele vai ser circular a esse fio aqui, ó, circular esse fio. Se está para cima, o campo magnético, então, ele está circulando
assim. Se está para baixo, o campo magnético agora, ele circula dessa maneira. Como mostra essa figura aqui para vocês. Olha só o próximo slide. Essa figura já conhecida de vocês, ela está mostrando aí para onde que está o campo magnético, tá? Nesse ponto aqui, como eu disse, o campo magnético, ele está circulando assim, né? De forma que nesse ponto P, o campo magnético, ela é essa reta tangente aqui a esse ponto. Então, o campo magnético nesse ponto vai apontar assim, ó, desse jeito, como está aqui. Se fosse nesse ponto aqui, imagine esse ponto P, aqui, ó, vamos colocar um outro ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de Q, só para não confundir com o ponto P. Aqui o campo magnético, ele está assim, ó, tá desse jeito o campo magnético. O fato, né, é que vai ser circular, ele vai circulando sempre tangente a esse círculo aí que está sendo formado, que está sendo indicado pela regra da mão direita. Mas, professor, como é que eu posso determinar o campo magnético gerado por um fio que passa a corrente? Está aqui. Ørsted fez o trabalho dele completinho. Ele disse para mim que o campo magnético B, ele é determinado dependendo dessas constantes aqui. Francisco, por que é constante? Porque são valores que não mudam, né? Esse μ0 é chamado de permeabilidade magnética. Ele tem um valor que no problema eu preciso te dar esse valor, né? Você não precisa nem decorar. μ0 aí, 4π vezes 10 elevado a menos 7 é o valor dele no vácuo, tá? 2 é um valor que nunca vai mudar, né? 2 é constante. Π é outro valor conhecido de vocês na matemática e na física, vale aí aproximadamente 3,14, então tudo isso é constante, isso daí não muda de jeito nenhum. Então o que que muda? O que muda são essas duas coisas aqui, ó. Então, para Ørsted, da forma que ele fez o experimento, que ele concluiu o experimento, ele sabe que quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. Se eu tenho uma corrente elétrica de 1 ampere, eu vou ter um campo magnético. Se eu tiver uma corrente elétrica de 2 amperes, eu vou ter um campo magnético que vai ser o dobro do anterior, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é relacionado à distância. Quanto maior a distância, por isso que a distância está aqui embaixo, quanto maior a distância do fio, a partir do fio, menor o campo magnético. Ou seja, voltando aqui nessa figura, imagina que o ponto agora, o ponto, vou chamar esse ponto aqui de W, esteja aqui. Bom, o campo magnético ele continua circular, né? A partir daqui, eu não vou saber desenhar aqui direito, porque esse professor aqui é difícil de desenho, mas eu estou tentando aqui. O campo magnético ele é circular, ele vai ser também tangente aqui, né? A esse círculo que eu estou fazendo, esse campo magnético. Só que esse campo magnético em vermelho, ele é menor do que o campo magnético em amarelo que vocês estão vendo, pelo simples motivo dele estar mais distante do fio, tá? Portanto, né, quanto mais distante tiver do fio, né, e isso quem vai falar para mim é exatamente esse R é a distância, menor vai ser o campo magnético sentido. Pessoal, isso aí é muito fácil de entender. Se você pega um ímã natural, desses aí que você pega de caixa de som, quanto mais distante você colocar um objeto metálico, né, um ferro desse ímã, menos você sente a força magnética que aquele ímã vai gerar e, portanto, menor vai ser o campo magnético, tá? Quanto maior o campo magnético, maior a força magnética. Nós vimos isso também, tá bom? Então, de forma geral, é isso. Aí tá tudo aí que significa cada símbolo desse, né? E também as suas unidades que a gente já conversou. Mas, professor, me conta uma coisa. Como é que isso pode cair na minha prova? Tá aqui. O jeito que pode cair na sua prova, tá? Imagina algo assim. Olha, um fio condutor retilíneo, tipo aquele fio que eu acabei de mostrar, é percorrido por uma corrente elétrica constante. Constante quer dizer que a corrente não muda, é aquele valor mesmo. Que cria um campo magnético em torno do fio, né? Então, um campo magnético em forma circular. Podemos afirmar que esse campo magnético, olha, letra A, tem o mesmo sentido da corrente elétrica. Vocês viram ali, se a corrente está para cima, o campo magnético não está para cima. Ele está ao redor do fio, então ele não tem o mesmo sentido da corrente elétrica, tá? Tá errado.
B, o campo magnético, ele é uniforme? Não, porque ele depende aí da distância. Ele vai ser um valor naquele círculo amarelo e outro valor naquele círculo vermelho. Então, ele não é uniforme. C, é paralelo ao fio? Você também viu que não é paralelo. Paralelo, gente, é porque está de lado a lado, então não é. Letra D, aponta para o fio? Não, também não quer dizer que aponta para o fio. Você viu aquilo ali que nós mostramos. E letra E, agora sim, diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta. Então, quanto maior a distância, menor o campo magnético. Lindo! É isso mesmo, é isso que você tinha de entender. Você percebe que esse tipo de campo magnético gerado pelo fio aqui, pessoal, é um campo magnético artificial. E nós temos campos magnéticos naturais. Um dos campos magnéticos naturais é aquele, por exemplo, que a própria planeta Terra consegue produzir. O campo magnético da Terra é devido a uma espécie de ímã que quase se alinha, né, com os polos do nosso planeta. Se eu pego uma bússola, a bússola, que é um ímã também, ela vai apontar direitinho para o norte geográfico do planeta, ela vai se alinhar, né, com o norte geográfico e com o sul geográfico. Eu disse direitinho, mas assim, é quase lá, quase ao norte e quase que ao sul, tá? Porque esse ímã, olha só, o polo norte geográfico, ele está bem aqui, ó. O polo sul geográfico está aqui, retinho um do outro, né? Mas o ímã, né, o ímã que a Terra tem, não é exatamente assim, mas isso aqui é uma representação só para a gente poder enxergar como se fosse assim, é como se fosse, ele está um pouquinho desalinhado. Ele está um pouquinho desalinhado. E como nós vimos, para um ímã, né, para que o polo norte da agulha ela possa ser apontada para o norte geográfico, quer dizer que para esse ímã da Terra, eu tenho o sul geográfico quase coincidindo com o norte magnético. E eu tenho o sul magnético quase coincidindo com o norte geográfico, quase, tá? Coincidindo. Então, quando você pega uma agulha, você vai quase para o norte geográfico, porque ela está aí, né, a agulha da bússola, ela está apontando para o sul magnético, porque o norte atrai o sul, assim como o sul atrai o norte, né? Norte com norte repele, sul com sul repele, tá? E se você for ver o campo magnético que a Terra gera, ele tem mais ou menos esse formato que vocês estão vendo aqui, tá? O campo magnético vai ter mais ou menos esse formato. Ou seja, são linhas que saem do norte magnético do planeta, e entram no sul magnético do nosso planeta, tá? Um jeito de você observar essas linhas de campo magnético que um ímã produz, né? Não só o planeta Terra, mas um ímã consegue produzir, é com aquela experiência da limalha de ferro que a gente fez aqui, né? Eu queimei bombril e eu coloquei o ímã por debaixo para poder mostrar para você. Mas tem um outro jeito de mostrar. Dá uma olhada aqui no nosso experimento de hoje, só para poder não ficar dúvida quanto às linhas de campo magnético, tá? Olha aqui o que eu trouxe para vocês. Veja. Aqui o que eu tenho é uma espécie aí de um aparato que tem várias agulhas metálicas, tá? Vocês estão vendo aí o grande Tiago, ele está passando um close para você poder ver essas agulhas metálicas. Perceba que nessas agulhas metálicas, do jeito que elas estão bagunçadas. Tá cada uma para um canto diferente, tá? Cada uma delas está numa linha, num lugar diferente, não sei se vocês estão conseguindo observar com a mesma clareza que nós do estúdio aqui estamos observando. Mas o que poderia acontecer se eu colocasse aqui um ímã, tá? Isso, o que vai acontecer é que, como essas agulhas aí são metálicas, elas vão se alinhar, né, às linhas de campo magnético do ímã que eu colocar aqui. Tem um lugar ali que eu vou colocar exatamente esse ímã, parece aqueles ímãs de desenho animado, né? Ímã de ferradura. Esse ímã, embora seja grande, ele não gera um campo magnético tão grande. Eu digo grande, né? Mas ele é mais ou menos aqui assim, ó, do tamanho da palma da minha mão, né? Da palma da mão aqui, sem chegar nos dedos, é o tamanho aí que eu tenho
do nosso ímã, tá? Eu vou encaixar ele e eu quero que vocês percebam como vão ficar alinhadas aí aquelas agulhas metálicas que estão dentro do meu aparato. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o ímã. Vamos ver se vocês conseguem observar direitinho o que acontece. Eu estou encaixando o ímã aqui no meio, né, daquela telinha que eu acabei de mostrar para você. Não mexi nas agulhas. Agora dá uma olhada como estão as agulhas. Perceba agora que as agulhas, elas estão todas alinhadinhas, gente. Como se fosse aquela figura que você viu do planeta Terra, né? Do campo magnético aí, saindo do norte e entrando para o sul. Olha o alinhamento perfeito que aconteceu. O que você está vendo aí é o campo magnético gerado por esse ímã. E a Terra, ele faz exatamente a mesma coisa. Por isso que a agulha de uma bússola, ela acaba sendo orientada daquela maneira, né, que eu mostrei para vocês. Em resumo, o que acontece? Olha aqui no quadro. Em resumo, o que acontece é o seguinte, né? No caso da bússola, que é um instrumento usado para a nossa orientação, né? A gente sabe que essa bússola, no fundo, ela é um ímã, né? E o norte da bússola aponta para o sul magnético do planeta e o sul da bússola aponta para o norte magnético do planeta, do jeito que nós mostramos. Como é que é uma questão que pode incidir para vocês na hora de falar sobre esse assunto? A questão ela pode ser assim, veja. Uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta Terra de quê? O que tem no planeta Terra lá que ajuda com que a bússola se oriente dessa forma? Um mineral chamado magnetita? Não, pessoal, a magnetita ela não é encontrada no interior do nosso planeta, tá? Letra B, ondas eletromagnéticas? Não, na verdade, no fundo, a Terra, através do magnetismo dela, consegue impedir que determinadas ondas eletromagnéticas do espaço nos atinjam de forma a nos prejudicar, tá? C, um campo polar. Campo polar seria um campo magnético apenas nos polos, né? E a gente sabe que esse campo magnético que a Terra gera, ela influencia, ou seja, ela pode ser detectada em qualquer ponto do nosso planeta. E letra D, um campo magnético. Sim, o nosso planeta, ele é capaz de produzir um campo magnético e é por isso que a agulha da bússola, que é magnética, consegue se orientar, tá bom? Questões assim são totalmente possíveis na prova de vocês de sexta-feira, certo? Bom, eu falei no primeiro momento a respeito do campo magnético gerado por uma corrente elétrica num fio. Mas se ao invés de eu tiver um fio, eu tiver agora uma espira circular. O que é uma espira circular? É um fio que eu coloco na forma de uma circunferência, tá? É um fio na forma de circunferência. Dá para determinar do mesmo jeito o campo magnético dele, tá? O campo magnético gerado por aquele fio vai ter a direção perpendicular ao plano da espira e o sentido também é dado pela regra da mão direita. E se eu quiser determinar, eu tenho que usar essa equação aqui, tá? É possível demonstrar que essa equação é válida. O campo magnético, só porque eu peguei aquele fio e emborquei ele, depende primeiro, veja, aqui de novo, analisa comigo, dessa constante aqui, esse valor que não muda, primeiro, a permeabilidade magnética, né, μ0, 2, que é um número que não muda, e depende de novo, vejam vocês, depende aí da corrente elétrica, quanto maior a corrente elétrica, e maior vai ser o campo magnético, e depende também do raio do fio, tá? A equação que nós tínhamos antes para o fio, o campo magnético do fio, é parecido com essa. Era μ0i dividido por 2π vezes r, tá? A princípio, esse R aqui é diferente desse Rão, R maiúsculo, que eu coloquei aqui. Porque esse daqui, esse R maiúsculo, ele tem a ver com o raio da espira. E esse R minúsculo à direita que vocês estão vendo, ele tem a ver aí, nesse caso, com a distância que o fio está do ponto onde você quer determinar o campo magnético, tá? Aqui está, então, um exemplo de uma espira. Vou apagar o azulzinho ali para não ter erro, tá? Deixa eu passar a borracha
aqui, só para você poder enxergar. Então tá aí uma espira, essa espira aí está produzindo corrente elétrica e eu consigo determinar essa corrente elétrica através dessa equação aí, tá bom? Como pode cair um problema como esse? Finalmente vamos para o problema para a gente fazer uma continha fácil aqui, ó. Uma espira circular de raio R é mantida próxima de um fio retilíneo muito grande, percorrido por uma corrente elétrica I de 62,8 ampere. Qual o valor da corrente elétrica que percorrerá a espira para que o campo magnético resultante no centro da espira seja nulo? Olha, para a gente poder entender o que está acontecendo, eu acho que vale a pena fazermos uma figura. A figura aqui é o seguinte: eu tenho uma espira, ou seja, é um fio enrolado, tá bem aqui, tá? Obviamente aí não está um círculo perfeito, mas imagine que tem aqui um círculo perfeito. E essa espira aqui, ela tem um raio R, tá? Próximo dessa espira, tangente a ela, eu venho e coloco aqui um fio, por exemplo, um fiozinho que está passando corrente elétrica nesse fio, tá? Passa aqui corrente elétrica no fio aí da espira, tá aqui, isso aqui é um fio, então, tá? Perceba que em relação ao centro da espira, a distância R aqui, ó, a distância R, né? Ela é a mesma dessa distância R. Para esse caso deu certo. A distância R é igual à distância R. Eu quero que o campo magnético no centro da espira, o campo magnético resultante, ele seja igualzinho a zero. Né? É isso que ele diz. O valor da corrente elétrica, né, que está percorrendo a espira, porque vai ter uma corrente elétrica aqui na espira, percorrendo a espira, um I, uma corrente elétrica, de forma que o campo magnético no centro seja igual a zero. Pessoal, o único jeito, para o nosso caso aqui, do campo magnético resultante da espira ser igual a zero, né, o único jeito que nós temos aqui é que, para esse caso aqui, né, o campo magnético ser zero, é que o campo magnético gerado pelo fio seja igual ao campo magnético gerado pela espira. F aqui é de fio e E é de espira, nesse caso aqui. Então, o campo magnético do fio tem que ser igual ao da espira. Um tem que anular o outro, porque senão o campo magnético resultante no centro não vai ser zero. Bom, o campo magnético aí, para poder ser determinado aí no caso do fio, a gente sabe como fazer. Ele vai ser μ0 vezes I dividido, né, o I aqui no caso do fio, né, a corrente do fio, dividido por 2π vezes o R, que é a distância do fio até o ponto onde eu quero determinar o campo magnético. O campo magnético da espira, a gente acabou de ver no passado aqui, μ0 vezes I dividido por 2R. Então, eu tenho aqui μ0 vezes I da espira, né, que é o que eu quero, inclusive, dividido por 2 vezes o raio dessa espira. Perceba que, de cara, eu posso fazer aqui algumas simplificações. Eu posso simplificar aqui esse μ0 com esse μ0, que está do outro lado da equação. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e veja, como o raiozinho R é igual ao raio da espira, porque eles estão juntos ali, eu posso simplificar esse R com esse R, porque eles são iguais. O que me sobrou? Sobrou que a corrente do fio dividido por π é igual à corrente da espira, que é o que eu quero. Então, a corrente elétrica da espira, para que isso possa acontecer, vai ser a corrente do fio, que é 62,8, dividido por π, que é aproximadamente 3,14. Essa divisão aqui vai dar 20 ampere, né? Isso aqui vai dar 20 ampere. Então, a corrente que está passando aí na espira, essa corrente da espira aqui, ela precisa ser de 20 ampere, alternativa nossa D, tá bom? Meus amigos, é isso que eu queria ter mostrado para você. Essa foi só a primeira parte da nossa revisão. Eu quis fazer essa primeira parte mais relacionado às correntes elétricas que são produzidas por corrente elétrica o campo magnético produzido por correntes elétricas. A próxima, a gente foca mais em características dos ímãs, tá? Vamos utilizar esse resto de aula aqui para duas coisas
caso o professor mediador queira. A primeira, se você quiser rever essas questões, tá? Importante, reveja as questões. A segunda está aqui no quadro, caso o professor mediador escolha assim. Olha aqui no quadro. Isso daqui vai te dar uma revisãozinha, um aprofundamento ao mesmo tempo, né? Porque o Pedro Loz, no canal Ciência Todo Dia, ele fala sobre eletromagnetismo de forma muito geral. Vale muito a pena como revisão. Se você não for ver na sua sala hoje, né? Se o professor não escolher, veja em casa, tá? Tá aí o link do YouTube para você poder para você acessar, né, o canal aí Ciência Todo Dia, dá uma moralzinha lá pro pessoal, porque eles fazem um trabalho muito, muito bom, tá? Dá um joinha lá, se inscreva, porque ele realmente sempre traz assuntos muito bacanas relacionados à ciência, em particular à física, tá bom? Ficamos por aqui. Espero que você tenha aproveitado essa primeira parte da revisão. A aula que vem a gente já vai tratar, portanto, aí da segunda e última parte da revisão para você estar tinindo na hora da prova. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por sua paciência. Naquela certeza, a gente se vê na próxima. Um abraço e até logo.